aos nossos mentores da casa, doutor Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Maria Santíssima, e a todos os trabalhadores da luz, para passar a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, querida. Boa noite a todos. Os que eu cumprimentei anteriormente, boa noite novamente. E os que chegaram num segundo momento, boa noite a todos também. Que Jesus nos abençoe imensamente e que seus anjos possam adentrar os nossos lares e fortalecer em boas energias de paz, de amor, de humanidade, de fraternidade e com muita saúde a todos. Bem, meus irmãos, nós hoje estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e eu vou começar com a citação do Evangelho que cita Mateus e Lucas 2 vezes. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, que sofrem perseguição por amor à justiça, que são pobres e os que têm fome, porque serão consolados, porque serão saciados, porque deles é o reino dos céus, que serão felizes, pois irão rir. Então, tanto Lucas quanto Mateus passaram por esse momento ouvindo diretamente as palavras de Jesus e tem aqui os seus apontamentos. E aqui ele nos diz ainda, mais uma vez, que o homem que sofre assemelha-se àquele que deve uma imensa quantia e seu credor lhe diz: se você me pagar hoje mesmo a 100ª parte do que me deve, vou dar-lhe a quitação de toda a dívida e estará livre. Caso contrário, vou cobrar até que você pague o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz em pagar somente a 100ª parte do que deve, mesmo sabendo que vai passar por privações? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Esse, pois, é o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Descrevendo que todos nós, quando estamos passando por essa fase de sofrimento, né, é que estamos fazendo um ajustamento, né, fazendo um ajuste com a lei divina, porque em algum momento nós agredimos essa lei divina, e a lei de causa e efeito faz com que, num determinado momento, todo o mal que causamos retorne para nós. Uma maneira que a gente vai viver de repor, né, passar pela experiência do mal que causamos e de procurar, nessas diversas oportunidades que nos são concedidas, reparar o mal que causamos àquele a quem causamos o mal. Ou se, na impossibilidade que muitas vezes de se fazer a reposição diretamente àqueles a quem nós prejudicamos em algum momento, nos é dada a oportunidade, então, de fazer a caridade, né? Que a caridade, ela acalma, ela contrapõe, ela recupera aquele que causou os males, pois Deus está sempre observando as nossas boas ações. Então, quando nós estamos em sofrimento, não porque Deus está nos castigando, mas a própria lei de causa e efeito faz com que nós tenhamos que, em algum momento, repor, fazer, vibrar de maneira positiva para repor todo o mal que causamos. Vou repetir mais uma vez aqui, meus irmãos, que nós estamos exatamente debaixo da rota dos aviões, tá certo? É possível que em algum momento apareça algum barulho estranho. Então, hoje nós vamos tratar mais exatamente do item 14 ao 17, que fala do suicídio e da loucura. E diz o seguinte: encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida que o homem se julga sem forças para suportar. Então, o Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e os nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes
se abatem sobre nós, ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. Então a gente observa que esses que estão passando por tremendas perturbações, pelos mais diversos motivos, muitos deles exatamente pela falta de conhecimento, de que o espírito nunca morre, né? Quando se sente desesperado, imaginando que não há uma saída para resolver os seus problemas, então comete esse ato muito perigoso para o espírito. Por quê? Nós fomos criados a partir de um momento por Deus. E no momento em que Deus nos criou, nós jamais morreremos como espírito. Nós passaremos, já passamos, estamos passando e vamos passar por muitas mais experiências de reencarnar e desencarnar nessa luta em busca do conhecimento, daquela verdade que nos libertará, como diz, acho que é João. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, passando por determinados sofrimentos, se nós não tivermos esse conhecimento de que a alma permanece viva após o desencarne, então a gente simplesmente tenta acabar com o sofrimento de uma maneira, mas não se acaba. O problema é exatamente esse, porque continuamos vivos na vida espiritual, e o que pode nos acontecer na vida espiritual é de entrarmos num sofrimento muito maior, não só pelas próprias energias negativas que esse caso nos traz e nos atrai para os ambientes de sofrimento, né? Ainda, além de tudo isso, causa, como eu diria aqui, uma surpresa, porque o espírito imagina que tudo ia se acabar e, no entanto, ele continua numa situação muito pior. Antes de pegar aqui, eu dei uma leitura aqui do nosso texto de hoje, e eu me lembrei do caso do nosso irmão André Luiz, que não foi um suicida consciente, né? Existem esses dois tipos de suicídio. Então, existe o suicídio consciente, é aquele em que o elemento dá fim à sua própria vida, de uma maneira rápida, né? Várias maneiras aí, eu não quero nem citar. E existe o suicídio inconsciente, que é aquele que é levado pelos vícios, principalmente, pela bebida, pelas drogas, né? Então, nós recebemos um corpo que ele é a ferramenta para a nossa evolução. E quando nós colocamos esse nosso veículo para a nossa evolução em perigo, em situação que antecipa o momento do nosso retorno ao plano espiritual, isso nos traz um problema espiritual grandíssimo. Nós nos lembramos, como eu disse agora há pouco, do nosso irmão André Luiz, no livro Nosso Lar, né? Quem não assistiu, dá para assistir no YouTube, gente, não paga nada. É só colocar lá Nosso Lar 1 e assistir. A gente vê que o nosso irmão André Luiz, ele vivia uma vida na sociedade muito, muito boa, né? E devido aos vícios que ele tinha, ele trouxe para si uma doença, e essa doença levou ao desencarne. E ao chegar no plano espiritual, ele vai exatamente, porque inclusive não tinha nenhuma fé. Então, ele vai para um plano espiritual de muito sofrimento, e lá os outros espíritos ficam fazendo chacota dele, chamando ele de suicida. Um fato que ele se revoltava com isso também, mas só depois do seu socorro, quando ele vai transferido para o nosso lar, ele recebe as informações, se não me engano, do Silas, né, um trabalhador da Seara de Jesus, lá em nosso lar, que explica para ele que ele era considerado um suicida inconsciente, porque o comportamento dele levou ele àquilo. Da mesma maneira, os nossos irmãos que praticam esportes de perigo, também ao chegarem no plano espiritual, esse pessoal que faz rapel, né, alpinistas, pessoal que gosta de velocidade, que lutam através desses recordes, né, ter seu nome no livro do Guinness, né,
terminam muitas vezes trazendo um desencarne prematuro, e no plano espiritual eles são considerados e tratados como suicidas inconscientes. E é muito difícil a recuperação do espírito em todos os problemas de suicídio, principalmente o suicídio consciente. Diz Kardec que todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados, então, como suicidas inconscientes. A vida humana, em relação à eternidade, representa bem menos que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem que só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão fim. Assim, o homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para os seus problemas. E por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico, como eu disse anteriormente. Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na terra. Lá vai o avião. Nós temos, eu não sei quantos de nós aqui já teve a oportunidade de ler o livro Céu e Inferno, que trata da manifestação de muitos espíritos que se apresentam para Kardec falando, né, da surpresa quando se suicidaram e se encontram depois no plano espiritual, muitos deles presos, né, numa monoideia do momento da sua própria morte. Inclusive, um deles, que é muito interessante, isso para nosso aprendizado, trata de um espírito que na cidade, não sei se de Paris, mas numa cidade da Europa, ele pulou do cais do porto, né, de um muro bem alto sobre umas pedras. E quando ele foi convocado pela equipe de Kardec, né, tiveram o nome, a espiritualidade permitiu que esse espírito desse ali o seu depoimento. Ele conta que vivia preso, né, num looping do pensamento dele, se sentindo o tempo todo, se jogando de cima do local de onde ele saltou até as pedras embaixo. Ele ficou preso nesse momento por muito tempo, até que a própria equipe de Kardec, né, conseguiu tirá-lo desse monodeísmo e a equipe espiritual finalmente pôde transmiti-lo, né, para um ambiente, para sua recuperação e para dar início novamente à sua vida. Tocar a sua vida, mesmo que espiritual, em frente. Numa outra oportunidade, lendo o livro Memória de um Suicida, esse é um livro muito mais pesado de se ler, né? Ele fala também da surpresa que ele teve quando ele se sente consciente novamente no plano espiritual, em que ele é conduzido, né, por uma equipe de Maria de Nazaré. Ele é conduzido por uma equipe de Nazaré, junto com muitos outros espíritos, para um ambiente de muito sofrimento, até onde ele também é resgatado e vai contar a sua história, a sua experiência, e outros espíritos que atuam também, que aparecem também pelo depoimento desse espírito num livro. É muito magnífico, mas não é todas as pessoas que conseguem ler, não. Ele nos traz algumas imagens mentais bem complicadas.
Então, os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando um cientista, apoiado em todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não existe mais nada, ele, na verdade, está convidando os que sofrem a cometerem suicídio. A conclusão lógica, pois se o suicídio é o único remédio para o sofrimento e após a morte se encontra o nada, por que continuar sofrendo por mais tempo? Mais vale buscá-la de imediatamente e atenuando assim o sofrimento. Então, esse é o pensamento daqueles que dizem, né? Isso de espírito não existe, outros acreditam que nem Deus existe. Então, eles são plenamente materialistas. E sendo plenamente materialistas, aquele que tem esse pensamento, como não existe nada, o suicídio é um remédio. É uma questão que ele diz aqui, é até uma lógica. Se você considerar que esse pensamento seja um pensamento correto. Então, o Espiritismo ele apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Como estão, né, os vários depoimentos tratados no livro Céu e Inferno. Então, tem aqueles depoimentos de alguns espíritos que tiveram o suicídio consciente, né? Como esse que eu citei agora há pouco, que se jogou de um muro alto, né? E outros também que, em virtude de vícios, por ciúmes, né? Por infortúnios amorosos, são os mais frequentes, né? Principalmente esses de infortúnios amorosos. Então, o Espiritismo ele nos apresenta os próprios suicidas que vêm relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Mesmo levando-se em conta que o sofrimento não é eterno, o suicídio traz consequências terríveis para quem o comete. Aquele que estiver tentado a se suicidar, partindo desta vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si mesmo. A questão de quando a pessoa desencarna, meus irmãos, as pessoas que já têm algum conhecimento sobre a espiritualidade, aqueles que têm alguma religião, aqueles que de alguma maneira praticam o bem, mesmo que não seja com tanta constância, né? Esses têm uma condição espiritual melhor do que aqueles que são simplesmente, não acredito em nada, não vejo nada disso. Então, as equipes acolhem e conduzem esses irmãos para o ambiente, cada um segundo as suas obras. Aquele que desencarna, por exemplo, num atentado, né? Ou vamos supor, um acidente de carro, que é uma coisa muito comum. Então, a pessoa desencarna ali e, quando chega no plano espiritual, muitas vezes sente o corpo como se tivesse com o corpo ferido, né? Eles declaram que estão sentindo os membros, às vezes quebrados, às vezes a falta do membro, todos os tipos de fraturas que acontecem com aqueles que passam por esses acidentes graves, são relatados por eles lá como se ainda tivesse com isso. Isso é muito rapidamente realizado, digamos assim, uma cura, né? Porque o perispírito não sofre essas questões. Então, eles são rapidamente auxiliados através de um tratamento, através de energias, né? Dos fluidos, dos médiuns encarnados, mais os fluidos dos irmãos do plano espiritual, é recomposto ali, muitas vezes no momento. A gente vê muito isso durante as nossas experiências
do... Ah, meu Deus, hoje está difícil. Dos aviões aqui estão me atrapalhando até o raciocínio. Durante o nosso socorro, né? Que o pessoal chama do dia da higienização da casa, o dia do diálogo fraterno, até que enfim veio a memória. Então a gente já teve a oportunidade de conversar com muitos irmãos que estão, né, acidentados de moto, de veículos, de vários tipos de coisa. Então esses irmãos, eles são rapidamente, o perispírito deles é recomposto. Eles ficam, inclusive, admiradíssimos, né? Nossa, isso é um milagre? Como é que isso aconteceu? Mas, infelizmente, os nossos irmãos, que são principalmente os de suicídio consciente, eles não conseguem rapidamente essa recomposição do seu perispírito. Quando ele é ferido por um outro, né, a recuperação é rápida, às vezes até instantânea, sempre de acordo com o merecimento de cada um. Aqueles que desencarnam infligindo no próprio corpo a condição da impossibilidade do espírito dar continuidade, né? O suicídio que ele promove, que ele causa em si mesmo, aprofunda no corpo espiritual de maneira muito grave. E muitas vezes o espírito precisa passar por mais de uma reencarnação, às vezes por várias reencarnações, para que ele possa recompor o tecido do corpo espiritual. Inclusive, meus irmãos, às vezes, em alguns casos, né, algumas gestações são necessárias e muitas vezes as mães passam pelo acontecimento do aborto, acho que é voluntário, né, que é contra a vontade dela. Simplesmente ela perde o bebê. Muitos desses corpos aí, eles estão tão feridos que eles não têm continuidade de completar o ciclo da gestação. Então, muitas vezes, são até mães que, olha como a justiça de Deus se completa em todas as ocasiões. Muitas mães que malbarataram o cuidado com os filhos, né? Elas vêm numa encarnação, querem ter filhos e não conseguem. Então, elas sentem a dor dessa perda, né? De perder o filho que elas não cuidaram no passado. Não cuidou, não estava nem aí, perdeu, né? Foi irresponsável. Então, não é que, como Jesus disse, até aquilo que pensa que tem lhe será tirado? Então, Deus, na sua infinita bondade e conhecimento, traz, utilizando essa oportunidade para auxiliar aquele espírito necessitado e punir a mãe que deve a justiça divina. Assim como Jesus disse, não cai um fio de cabelo, né, da cabeça da pessoa e não cai uma árvore, uma folha da árvore, quer dizer, que não seja do conhecimento do Pai. Tudo que acontece é do conhecimento do Pai. E utiliza, então, essas oportunidades como que se fosse, não é que é uma punição, mas é uma justiça. É a justiça. É como os nossos filhos. Se a gente dá um brinquedo para o filho, ele quebra um, quebra dois, quebra três, a gente vai continuar comprando brinquedo o tempo todo? Não. A gente retira o brinquedo dele, não é verdade? Para que ele não... Então, através do que fosse ali uma punição, né? Ele não aprender a valorizar o que recebe. Assim como nós temos que aprender a valorizar, através do conhecimento, o nosso corpo. É por isso que em muitas oportunidades nós vemos Emmanuel citar o corpo como é o santuário do espírito. Então o camarada comete um suicídio, às vezes, por ingerir venenos, e na encarnação vem com problema de glótula, vem com problema de estômago, vem com problema... Por quê? Porque prejudicou a si próprio, causou um mal tão grande que não deu tempo ainda do espírito se recompor. Isso ele pode ir se recompondo aos poucos no plano espiritual, mas para encarnar, ele precisa muitas vezes passar por mais de uma gestação, porque o útero materno, ele é, sei lá, multi abençoado, né?
por trazer essa condição, veja só, de recompor, né, algo que Deus já tinha criado, né, pela sua bênção, permite dessa maneira que a forma de refazer o perispírito, não é que vai ferir o espírito, é o perispírito, né? É o seu veículo de manifestação que está defeituoso. Então, vai lá para a fábrica, para a forma lá do útero materno, até que se forme de novo e venha na condição de cumprir finalmente uma missão que seja positiva para o seu aprimoramento. E todas as nossas encarnações são para o nosso aprimoramento. Por isso, nós estamos ainda aqui, nesse nível de provas, do mundo de provas e expiações, porque nós temos muito ainda que aprender, ou muito que expiar. Então, ele diz o seguinte, né? O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará ao seu perispírito. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. Primeiro, a certeza de que a vida continua, pois ele sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na Terra. Ponto 2. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e encontrará um outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na Terra. Terceiro, o espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa que, ao se matar, chegará mais rápido ao céu, encontrando lá as pessoas a quem amava. Até nisso daí ele se dá muito mal, porque ele não consegue, né, ver-me se suicidar para reencontrar com meu esposo, com a minha esposa, com o meu namorado, com a minha namorada. Aí perde essa condição. Não lhe é permitido. A maioria desses espíritos que se suicidam, o relato deles é de estarem, claro que depois do socorro, muito bem acompanhados, mas nunca conseguem exatamente a oportunidade de encontrarem aqueles a que eles, através de um pensamento obtuso, né, tresloucado, cometeu esse mal contra si mesmo. A gente vê no próprio caso de André Luiz também. Ele vive pedindo, né, logo que ele consegue a sua consciência novamente, ele tem muita vontade de procurar a família novamente. E não é permitido a ele. Só é permitido num outro momento, quando ele já está bem mais conhecedor das suas condições, das suas capacidades. Então, item 3, item 4. O suicídio, trazendo-lhe somente decepções, está contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que, quando todos tiverem o conhecimento espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio, verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fazendo que a observação da vida, evita, fato que a observação da vida real confirma. Conhecimento. Tem um filme, vocês devem conhecer, eu conheci por citações, eu não tive a oportunidade de assistir esse filme ainda, é uma falha minha, que conta que alguém estava sobre o viaduto, né, para concluir o suicídio. E passa alguém e lhe dá um livro. Ele abre o livro e começa a ler, e parece que é o livro, não sei se é o livro dos Espíritos ou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, pela inspiração, parece que ele abre o livro lá exatamente, onde traz algumas informações a respeito daquele ato que ele queria realizar. E nesse momento, quando ele toma conhecimento da verdade, ele desiste, tornando-se depois alguém que chega a dar ao seu testemunho, né? O que foi que fez com que ele evitasse o suicídio ali?
Foi trazer o dinheiro que ele havia perdido? Não. Foi trazer a pessoa que ele amava, que lhe foi retirada? Não. Foi trazer o emprego que ele tivesse perdido? Também não. Foi o conhecimento, através de um livro, né? Que é onde é que a gente busca o ensinamento. Eu acho que quando eu fui fazer uma palestra naquele centro Jesus, acho que é Jesus Resende, eu não tenho certeza. E dentro do centro tem uma frase escrita na parede muito interessante. Ele diz que um livro aberto é um livro que fala, um livro fechado é um livro que cala, e um livro estragado é um livro que chora. Então, dentro de cada livro, ele traz exatamente o ensinamento para todos nós. Eu, quando tinha 13 anos, eu fiz na época chamava-se composição, né? E se falar sobre um livro, escrevi umas ideias tão bacanas lá, que o professor, na época, pediu que eu escrevesse novamente com uma letra bem bonita e levou para apresentar para uns alunos lá de um nível mais alto, porque eu tinha conseguido, naquela composição, falar de um livro de uma maneira tão bacana que ele ia levar para os adultos. Eu não sei onde foi parar, se virou história, o que aconteceu. Como diz aquele camarada lá do Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. E assim, meus irmãos, concluímos aqui o período dos nossos comentários a respeito do item de hoje. Eu espero que tenha sido útil para o conhecimento de todos, certo? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão Jesus, à nossa Mãe Santíssima, ao irmão Bezerra de Menezes, ao irmão João Cecílio, a toda a espiritualidade amiga que conduz o nosso Evangelho do Lar, os nossos guias espirituais, os nossos espíritos familiares, né? E possa atender, então, a todos os nossos irmãos, aos nossos irmãos suicidas, aos nossos irmãos que têm pensamentos, né, nefastos dessa ordem, que as equipes espirituais possam auxiliar esses nossos irmãos, que possam fluidificar a nossa água com os elementos necessários para a nossa saúde física e espiritual. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe imensamente e me perdoem se os aviões aqui atrapalharam o som em algum momento ou em vários momentos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meu irmão. Não deu para perturbar, não. E assim, amado Mestre Jesus, nós pedimos a toda a Irmandade de Luz, aos trabalhadores da luz, fazer uma varredura em todos os lares. E se algum ainda estiver em sofrimento, algum irmãozinho, possa ser conduzido e levado a uma colônia espiritual ou um hospital, e que todas as energias deletérias possam ser transformadas em amor, em paz, em harmonia. Peço ainda a espiritualidade superior, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muito amor e muita luz a todos, e até amanhã. Até amanhã.